fechar todas as igrejas de Americana. Todas. E as igrejas estão em demanda agora na cidade americana. Alguém veio e me perguntou, mas nós não estamos num país livre? Livre estamos. Mas cada cidade, cada prefeito tem a sua modalidade, tem a sua maneira, até para impedir que alguma coisa chamada liberdade termine. E há um esforço para que isso aconteça com todas as igrejas de Americana. Todas. Então, se isto acontecer, se a questão for ganha, como os vereadores pretendem, o que acontecerá? Aqueles irmãos não terão essa liberdade que nós temos aqui em Jundiaí. Não terão. Não terão um lugar para se reunir como nós estamos reunidos. Esta história aconteceu em Portugal e foi no país todo. Eu estive lá, eu vi, eu conheci, pessoalmente estive lá, pessoalmente conversei com os irmãos de lá. Então todas as igrejas foram fechadas pelo PT, pelo Partido Comunista. Aqui nós estamos em liberdade. E os irmãos estão satisfeitos por isso. Digam amém. Amém. Você está feliz com a liberdade que temos em nossa pátria, em nossa cidade? Diga amém. Amém. Verdade, eu estou feliz. Você também está. Agora digamos que o pastor seja tirado, o templo seja tirado, os bancos sejam tirados, aqueles que cantam aqui sejam tirados, tudo isso seja tirado de nós, como tem acontecido em muitos países do mundo. Então estaremos felizes, estaremos então radiantes, por certo e muito certo, a tristeza dominará as nossas almas e dominará até o país. Por isso já disse de início, esta é a hora. Este é o momento. Seja para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ora, esta é a hora. Este é o momento em que eu posso fazer alguma coisa em direção ao reino de Deus, com toda a liberdade e alegria da minha alma. Você também. Por que digo assim? Ontem dizia eu aos irmãos que estavam presentes, meus irmãos, aquilo que esta igreja fez na sua história de igreja e na história de igrejas de Jundiaí, ninguém fez o que esta igreja fez. Construiu um acampamento onde não só irmãos desta igreja podem ir lá adorar a Deus, num lugar misturando-se com o cantar dos pássaros, mas outros também podem ir lá, na medida do possível, como aconteceu na noite de ontem, a noite toda. Ora, é uma bênção que Deus nos deu, é uma oportunidade que Deus nos deu. Agora, queridos, o pai de família precisa falar, não. Nós temos alguns compromissos para acertar. Esse texto bíblico é riquíssimo, muito lindo, maravilhoso. E ele fala a respeito de uma voz no deserto. Há vozes no deserto, há vozes na cidade, há vozes no asfalto, há vozes nas fábricas, indústrias, nos países por aí afora. Mas aqui o texto nos fala sobre uma voz no deserto. Vamos ouvir a leitura. João, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram depois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Uma voz no deserto. Vamos ainda mais uma vez orar, assentados, buscando a face do Senhor, com toda a oração e súplica no Espírito, para que Deus nos abençoe mais uma vez neste domingo e neste momento tão precioso. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por esta hora. Estamos na tua presença, somos gratos a ti. Teus santos anjos estão aqui presentes, nós te agradecemos. E te agradecemos, Senhor, pela operação poderosa do céu aqui na terra e ter nos alcançado mais uma vez. E te louvamos grandemente, bendizendo o teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Seu nome é João Batista. Quem ainda não ouviu falar alguma coisa sobre João Batista? Tantas igrejas aqui no Brasil e no mundo, seu nome diz Igreja João Batista. Bairros são denominados por João Batista, naturalmente em homenagem a esta personalidade, a este homem extraordinário que um dia apareceu na face da terra, mais ou menos há 2000 anos atrás. Este homem trazia em si mesmo alguns aspectos diferentes. Aspectos diferentes que chamavam a atenção do povo, da multidão. Era a sua palavra, era uma palavra muito dura de ser ouvida, porque a ele se dirigindo as pessoas para receber alguma bênção, alguma oração do João Batista, ele se dirigia a essas pessoas, apontava com toda intrepidez e com todo entusiasmo, ele dizia: raça de víboras. Sabe o que é uma víbora? Cobra, né? Cobra. Raça de cobras. Viestes a mim, raça de cobras.
Viestes para receber bênção? Viestes para seres batizados? Produzir frutos de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, raça de cobras. Ele é um homem bem diferente, não é? Parece que era diferente dos pregadores de hoje, que costumam muitas vezes passar assim talco nas costas da pessoa, não é? Alisar e aquelas palminhas de leve. Mas parece que para não perder o bom amigo, não é isso? Para não perder o bom irmão. Ele não tinha esse capricho, não. Ele era uma voz no deserto. Ele tinha algo para dizer aos homens da face da terra, embora homem como os demais homens, mas o recado tinha que ser dado em termos divinos, e não em termos de caprichos humanos, não em termos de respeitos humanos, mas uma mensagem tinha vindo do céu. E ele apontava a cada um e dizia a verdade, toda a verdade que deveria ser dita. Mas ele não só era meio diferente nessa questão, como também era diferente no seu próprio vestimento, na sua própria vestimenta. E Jesus Cristo mesmo observou a respeito dele quando a ele se referiu, dizendo: gente bem vestida, gente de sapato engraxado, gente de roupa fina, essa gente está nos palácios. No deserto, eis alguém muito mal vestido, mas que atração tem ele para chamar aos povos assim? Porque essa gente da cidade não chama a atenção? E porque este cidadão que aparece no deserto tem uma palavra tão dura, vestido tão diferente, seria a sua vestimenta alguma atração? Por certo que não. Era a sua palavra de verdade, sem respeitos humanos. Aliás, quando os sacerdotes levitas foram procurá-lo, ele olhou para eles e se compadeceu deles. Mas não deixou de dar o recado divino, conforme eles tinham que o ouvir. Bem, então se aproximaram a João, sacerdotes, levitas, e dirigiram-se a João Batista, a esta voz no deserto, e dirigiram-se a ele, afinal, depois de tanta notícia, e fizeram-lhe uma pergunta. Eu quero que você considere esta pergunta. Eu quero que você pense nesta pergunta. Esta pergunta que foi feita a um cidadão que apareceu no deserto com uma mensagem do céu. Não a mensagem do seminário, nem da Convenção Batista Brasileira, Nacional, sei lá qual convenção, mas que apareceu com a mensagem do céu. E eu gosto das mensagens do céu também. E tenho todo amor com as mensagens do céu. E a pergunta foi esta, dirigida a ele: que dizes de ti mesmo, cidadão? Disseram depois: quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo, João Batista? Qual é a impressão que você tem de si mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vocês querem saber o que eu digo de mim mesmo? Nada. João Batista, o que dizes de ti mesmo, João? Todos estão sendo atraídos por você. Você está chamando a atenção de todo mundo. João, que dizes de ti mesmo?
nada. Não tenho nada. Não sou nada. Eu em mim mesmo, eu sou nada. Lembrei-me neste momento, quando o profeta Isaías, que bem representa também o Novo Testamento, e quando ele considerou essa mesma verdade de Deus em relação ao homem na terra, ele se expressou, ele disse assim: o homem é menos do que nada. Nada já é nada. Agora, o homem é menos do que nada. E ele veio dizer numa mensagem evangélica aos homens que não conseguiram entendê-lo. Porque a sua palavra, quando é interrogado, era nada. Nada em si mesmo. Porém, ele era um testemunho. Está vendo? Os seus olhos, os seus ouvidos, o seu gesto, a sua palavra, todo o seu ser fervilhava e fervia mesmo. Tudo nele era um testemunho. Ele em si, nada. Porém, ele representava o mais brilhante, ou um dos mais brilhantes testemunhos que já aconteceram na face da terra, do homem para com o homem e do homem para com Deus. Nós queremos entender isso essa noite. E Jesus, certa feita, reconhecendo também essa mesma verdade e os seus moldes, ele disse alguma coisa a respeito de João. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, às multidões, alguma coisa a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aleluia! Jesus Cristo fez questão de dizer alguma coisa também a respeito deste mensageiro de Deus. Este homem extraordinário, o seu precursor. Agora, irmãos, vem para nós alguma coisa chama a nossa atenção, porque ele em si mesmo diz que ele não é coisa alguma. Ele vem como um testemunho para os homens da face da terra, um testemunho a respeito de Jesus Cristo, mas brota imediatamente numa inteligência, e brota no coração do cristão, e brota no coração de gente inteligente, e brota no coração de gente espiritual, principalmente, a seguinte verdade. João, então responda a outra pergunta: que autoridade é esta que você tem? Se você é menos do que nada, se você é apenas uma voz no deserto, que autoridade é a sua?
Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois? Se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Que autoridade é tua, João? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Interessante. João faz uma declaração que Jesus era antes dele. Ora, mas sabe-se que João era mais velho do que Jesus, aproximadamente 6 meses. Agora ele está dizendo que Jesus era mais velho do que ele, que Jesus era antes dele. Interessante, não? Esta é a expressão da verdade para quem precisa conhecer um pouco, alguma coisa a respeito da alma e a respeito do ser humano. Ora, irmãos, que autoridade havia em João? Como é que João conhecia essas coisas? Que luz havia nesse homem? Como ele podia se posicionar diante da multidão e fazer tais declarações tão profundas? Ora, primeiramente, irmãos, eu acho que, e a meu ver, que essa autoridade, nós precisamos dela mais do que nunca em nossos dias, hoje e aqui. E essa autoridade é indispensável para o verdadeiro cidadão do reino de Deus. Essa verdade, essa autoridade que havia em João. Quando um pregador não a possui, ele não deve se apresentar a ninguém. Quando alguém que se chama cristão não a possui, ele precisa ainda descobrir o que é ser um cristão. A autoridade de João. Ó, meus irmãos, ele faz uma declaração. Ouçam essa leitura do texto versículo 27. Quando ele fala a respeito de Jesus, vamos entender. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Não sou digno de desatar nem sequer a correia das suas alparcas. Ele está declarando, dizendo: não posso, eu não posso, eu não tenho poderes para isso, eu não tenho tais condições, nem sequer para tocá-lo, nem sequer para desatar a correia das suas alparcas. Por quê? Porque eu sou apenas uma voz no deserto. Nada mais do que isso. Não há dignidade em mim, não há poderes em mim. Eu sou uma voz no deserto. Agora ouça, agora entenda, ouça e ouça bem. Esta declaração é uma das maiores provas de quem conhece a Deus. Você ouviu? Não sou digno nem sequer de desatar as suas alparcas. Não há dignidade em
posso me aproximar a Ele. Esta declaração, ouvi bem, cristão, é uma das provas daquelas pessoas que conhecem a Deus mais do que todo mundo. É uma declaração de quem serve a Deus mais do que todo mundo. Quereis ouvir um outro exemplo típico apenas para ilustrar? O apóstolo São Paulo, um dos homens que mais trabalhou, mais se dedicou na obra do Evangelho, como um testemunho vivo do Evangelho. E quando ele teve que dizer alguma coisa a seu próprio respeito, ele olhou para si mesmo e declarou dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Estão vendo? Servo de Jesus Cristo. Eu não sou coisa alguma, disse Paulo. Nada. Ele está declarando a mesma coisa que João Batista. Quanto a mim mesmo, nada sou, apenas servo. Servo do Senhor Jesus Cristo. E João diz: eu sou uma voz no deserto. Eu sou um testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a Deus. Ele realmente serve a Deus. Ele não toca nem sequer na correia de suas alparcas. Sabem? Ouça, você nunca ouviu isso, vai ouvir agora. Isto fazia de João a maior autoridade espiritual em si mesmo. Aleluia! Você pode entender isso? Parece uma incongruência, um contraste, um oposto terrível, mas é exatamente isso. Isto fazia de João Batista, como do apóstolo São Paulo, isto fazia destes homens a maior autoridade espiritual. Oh, como é bom entender isto. Isto fazia deles uma testemunha viva de Deus entre os homens na face da terra. Mas ouça, os falsos, os mentirosos, aqueles que estão com a cabeça cheia de ilusões e o coração cheio também de mentiras, embora digam que são isto, são aquilo, aquilo outro, os falsos julgam, os falsos apontam, os falsos acusam, os falsos escarnecem, os falsos crucificam, os falsos maldizem. Agora, aqueles que estão com a autoridade, aqueles que estão com a verdade, eles declaram ser nada e apenas ser uma voz. E meus irmãos, a voz do que clama no deserto, afirmou João, a pergunta que lhe foi feita. Essa voz, ouvi mais uma vez, essa voz, e para que pudesse ser essa voz. Se alguém quer me perguntar depois, ouça agora. Essa voz vai aos pés daquele que é santo, puro, justo e bom. Há um hino assim: chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo a meu clamor, glória ao Salvador. Que maravilha! Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou, glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que ele me salvou, glória ao Salvador.
Salvador. Mas por que glória ao Salvador, glória ao Salvador e glória ao Salvador? Porque eu fui aos pés do Senhor. Está vendo? Ali você pode dar glória ao Senhor, glória ao Salvador, quando aos pés do Senhor, porque ali acontecem os mistérios que você precisa para a sua alma, tão somente aos pés do Senhor. Então este homem, uma voz no deserto, ele não toca, ele não julga, ele não profana, ele transmite o recado divino aos homens. O seu coração, a sua mente são puros, santos, justos, bons, conforme a ordem que lhe foi dada do céu, para ser transmitida aos homens da face da terra. Meus irmãos, esta é, repito, a grande prova, a maravilhosa prova de quanto o homem conhece a Deus ou não conhece quem é Deus e não sabe quem é Deus. A sua direção, a sua humildade aos pés do santo. É interessante, às vezes, quando alguém passa diante de uma cruz, faz sinal da cruz, porque diz, a cruz é santa. Às vezes alguém pega um santinho e então faz lá o sinal também de reverência diante daquele santinho e declara, porque ali é santo. Meus irmãos, santo é Deus. Santo é Deus. Santo é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sim são santos. E aos pés do santo, com um ato de humildade, aos pés do santo, tudo pode acontecer para a alma carente do homem na face da terra. Aos pés do santo. Eu tenho a impressão que esta mensagem é pouco pregada e pouco anunciada na igreja ou nas igrejas, de um modo geral, igrejas evangélicas ou católicas, com o entendimento profundo e necessário para se conhecer a Deus aos pés do santo. Mas o que viria a ser aos pés do santo? Para se conhecer a Deus nessa atitude de humildade aos pés do santo. Então ouça o que é. Como eu sei que você conhece um pouco de Deus? Como é que eu tenho a luz que você sabe alguma coisa a respeito de Deus? Como é? Quando eu percebo você aos pés do santo. Pastor, mas onde é que está o santo? Onde está o santo para que eu possa assim estar aos seus pés? O que é que vocês dizem a respeito da Bíblia quando se refere a respeito dela? A Santa Palavra de Deus. A Santa Bíblia. Não é assim que nós cantamos? Ensinamos as crianças a cantar a Santa Bíblia. Ora, então quando você vai à Santa Bíblia, você vai com toda humildade, com toda reverência, e você está dizendo, eu vou à Santa Bíblia. E você abre o livro santo e alimenta a sua santa alma com toda a santidade da palavra de Deus. Agora, outro dia veio uma senhora e me disse assim, eu peguei uma Bíblia outro dia e repiquei essa Bíblia em 1.000 pedacinhos, esmaguei essa Bíblia e joguei no lixo. Interessante que ela é membro da igreja ainda, devia ter sido excluída já, mas ainda é membro aqui da igreja.
Se bem que há muito tempo ela não aparece mais aqui na igreja. Mas por acaso, então aconteceu ouvir pessoalmente essa senhora distinta dizer que ela repicou a Bíblia em mil pedacinhos e jogou no lixo. Ora, ela deixou de manifestar a sua humildade e reverência à santa palavra de Deus, porque aquilo que está aqui nos leva a Deus, a santa trindade divina. Então em si já é um pecado imperdoável. Só o capeta pode fazer isso, mas não alguém que se diga cristão, não alguém que se diga santo. E se alguém que se diz santo tem essa atitude, é porque não sabe o que é santo e passou muito longe do santo. Ora, mas que atitude de humildade para que eu possa conhecer a Deus, para que eu possa ver a Deus aos pés do santo com toda a humildade. O que fizemos hoje? Cantamos tantos coros diferentes, tantas expressões diferentes de louvores e usanas de glorificação. Eu te pergunto, o que é isso? Santo. É santo. E você tem que se dirigir a esses louvores, porque eles são santos. E eles farão o santo viver. Eles farão viver a você, que deseja conhecer a Deus. Você cantando, você louvando, você bendizendo, você levantando as mãos, você pulando ou dançando, você está aos pés do santo. Cantando estes coros, louvando a Deus, ficando de pé durante 1h30, você está aos pés do santo. Não é um santo de barro, não é um santo de metal, nada disso, mas em espírito, em verdade, aos pés do santo, para que você possa conhecer a Deus, para que você possa ver a Deus, para que você realmente possa ser santo. Ora, mas eu dizia a respeito da Bíblia, eu dizia a respeito destes coros que nós cantamos, esses hinos maravilhosos de tanta inspiração. Mas eu quero te dizer outra coisa. Eu quero te dizer que aquela oferta que você colocou no envelope, aquele seu dízimo, eu quero te dizer que os teus pés, você prostrado aos pés desta contribuição, deste dinheiro, deste recurso, é a tua reverência aos pés do santo. E este santo é que te faz viver. Saiba disso. Oh, que maravilha quando as pessoas descobrem essa verdade. Que contribuindo, que levando o seu dízimo à casa do tesouro, elas estão se dirigindo ao santo. Elas estão indo aos pés do santo. E aos pés do santo, ali existe santidade para fazê-los viver. Mas devem fazê-lo com tamanha reverência e com tamanha humildade, como João Batista, sentindo que não são dignos sequer de desatar as suas alparcas, com reverência toda possível, porque é algo santo e não é uma brincadeira de esquina. Oh, falava da Bíblia, então falava de louvores, então fala a respeito da contribuição santa, mas meus irmãos, e o perdão, e o santo perdão. Há certas pessoas que quando chegam para o pastor, elas chegam a ele mais ou menos assim: ó, quem é você? E algumas pessoas chegam até escarnecer do seu próprio pastor, do seu próprio guia espiritual. E chegam a dizer palavras indevidas, indecorosas ao seu próprio pastor, quando nessa atitude elas estão declarando que não conhecem a Deus e não sabem quem é Deus, porque olhando para o seu pastor elas deviam estar vendo Deus.
E deveriam estar aos pés do santo. Portanto, meus amigos e irmãos, na Igreja Católica, eles receberão de Deus alguma coisa interessante de louvores. Porque os católicos, quando chegam diante do Papa ou diante do Bispo, eles se chegam e se prostram. Vocês não imaginam a reverência e a bênção que existe nisso para todos aqueles que querem aprender alguma coisa sobre Deus, sobre santidade, sobre o conhecimento de Deus. Eles estão certos. Eles estão certíssimos. A reverência que prestam a esse, aquele outro. Talvez não o estejam no essencial, que precisam ser salvos por Jesus Cristo. Mas quanto à reverência aos pés do santo, eles são certíssimos dessa atitude. Quem gostaria de tomar o lugar destes? Você? Você seria capaz? Então, quando muito a sua atitude deveria ser de reverência, reverendo. Reverência aos pés do santo. Cuidado como você olha para ele. Cuidado nas suas atitudes em direção ao santo, aos pés do santo. Por acaso você poderia desatar as suas alparcas? Você poderia conviver com ele, com o teu linguajar? Com a sua modalidade de vida? Você pode conviver com ele? Então por que não aprender e conhecer a Deus? Eu preciso conhecer também aquele que é santo junto de mim. Aquele que me transmite o recado do céu. Oh, João Batista, quanta coisa você tem para nos dizer, para nos ensinar, para nos instruir. Ora, ele disse, eu não sou nada. E eu vou aos pés dele, mas eu não consigo desatar sequer as alparcas dos seus pés. É uma atitude de quem sabe o que é Deus, de quem sabe e conhece realmente a Deus. Aleluia! Você não tem nada que dizer, você tem que ter o respeito, você tem que ter a devida humildade, o alcance, para você descobrir a majestade divina, para você descobrir Deus. De que maneira? Santa Bíblia, Santo Padre, Santo Hino, Santa Oração, Santo Louvor, Santa Contribuição, Santo Dízimo. Oh, aleluia! É isso mesmo. Eu tenho aprendido isso desde criança. A minha mãe me ensinou isso. Meus avós me ensinaram isto. Eu sou grato a eles. E grato a todos aqueles que eu tenho visto e os visto procurar dizer alguma coisa a respeito de Deus. E eu posso ver nas suas atitudes, nas suas direções, nas suas modalidades. Oh, meus irmãos, temos necessidade disso. Necessidade urgente desta voz. Oh, uma voz no deserto. Você é essa voz no deserto? Você não gostaria de ser também uma voz no deserto? E se você acha que o deserto é muito longe, você não poderia ser uma voz no asfalto? E se você acha que o asfalto da rua fica longe, você não poderia ser uma voz dentro de casa? Ou uma voz da indústria que você trabalha? Você não pode ser essa voz? Deus quer que você seja. João Batista o foi, e ele é um desafio ao povo de Deus, através dos séculos, nessa mensagem veemente, uma voz no deserto. Essa voz precisa alcançar também o asfalto, precisa alcançar as igrejas de Jesus Cristo, precisa alcançar todas as comunidades evangélicas, mas é essa voz bendita. Aleluia, aleluia. Sabem, ontem tivemos uma reunião de professores, estava me lembrando, e eu declarava e dizia para eles assim: conhecer a Deus
é conhecer-se a si mesmo. Oh, mas que verdade extraordinária, que verdade profunda, que verdade bíblica. Conhecer a Deus é conhecer-se a si mesmo. Você não se conhece, você não conhece a si mesmo. Como você diz conhecer a Deus? E sabe que um dos maiores desafios dos filósofos, dos escritores, daqueles que falam, escrevem, entregam, anunciam, é conhecer-se a si mesmo. Porque o homem só conhece a Deus e pode conhecer a Deus quando ele passa a conhecer-se a si mesmo. E quando ele passa a conhecer-se a si mesmo, então ele tem um cântico de vitória e pode então dizer: eu estou aos pés do Santo. Eu não tenho dignidade em mim mesmo nenhuma, porém eu estou enriquecido, porque a sua presença está realmente em mim. Aleluia. Irmãos, somente esta voz fará de todos nós e nós, fará testemunhas vivas, testemunhas verdadeiras, testemunhas até oculares das bênçãos que Deus tem derramado, testemunhas vivas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o coração estiver limpo aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, realmente ele é um coração e um coração santo. Então, quer no deserto, quer no asfalto, quer no lar, quer na igreja, onde quer que estejamos, o importante é que sejamos uma voz. Uma voz, alguém que conhece a Deus, porque vive aos pés do Senhor. Alguém que sabe quem é Deus e de Deus se alimenta todo instante na sua vida. Meus irmãos, o mundo, a igreja, os cristãos, sabem, ouçam o que vou dizer, ouçam o que vou declarar, e sem qualquer receio e sem qualquer temor, sabem, estão perdendo a noção do santo. Os evangélicos da face da terra estão perdendo a noção de santidade, a noção do santo. E é alguma coisa terrível na face da terra. E é por isso mesmo que estão perdendo a Deus. É por isso que estão ficando gelados espiritualmente. E é por isso que estão perdendo não só pequenas, mas grandes bênçãos de Deus também. Porque estão perdendo a noção do santo. Não há reverência aos pés do santo. Não se conhece então a Deus. Não se conhece ao Senhor. Porque aos pés do santo você nem sequer pode desatar a correia das suas alparcas. E o santo tem os seus representantes de santidade em toda a face da terra, fazendo com que todo o povo de Deus possa participar da santidade divina e de tudo aquilo que é santo, porque é um povo separado e um povo escolhido para Deus. Caberia dizer em alto e bom som a esta altura: onde está Deus na vida dos cristãos? Onde está Deus na vida de cada um de nós? Onde? Bom seria que tentássemos encontrá-lo. Mas bom seria que, melhor ainda, que nós fôssemos a seus pés, num gesto de humildade, toda a humildade possível, para descobrir, ó Deus,
pouco tempo eu li um livro cujo tema é o título A Busca de Deus. Por acaso você não precisa buscá-lo? Você não precisa vivê-lo? Mas por que não se humilhar e com toda reverência aos seus pés? Agora sabem, quem não vai aos pés do santo, vai aos seus próprios pés. Não há outra alternativa, não há outra escolha. Se você percebe, se você vê alguém que não vai aos pés do santo, aos pés do Senhor, aos pés de tudo que representa a santidade divina, você está indo aos seus próprios pés. E você está chamando toda a atenção possível para si mesmo e para os seus próprios pés. Então, ao invés de você dizer que você não é nada, e como Paulo dizia que não era nada, e como Isaías declarava que não era nada, então você passa a dizer: eu sou tudo. Eu sou tudo. Você não é nada. E se alguma coisa pode haver em você, é quando você se curva aos pés do Santo, aos pés do Senhor. Meus irmãos, onde está Jesus? E o seu poderio, e a sua graça bendita, e o seu Santo Espírito, onde ele está na minha vida? Onde está na sua vida? Vamos descobrir, e vamos ver, e vamos observar que ele vem para nós, quando nós vamos também a ele. Abra o seu cantor cristão. Oh, este hino maravilhoso, que mensagem maravilhosa, 283. 283. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sentado como você está, abra o seu coração, dirija-se com toda a reverência. Peça perdão porque você está perdendo a noção do santo, e lance mão de toda aquela bênção que é oferecida para que você viva, para que você conheça a Deus, como João Batista, como Paulo e como servo do Senhor Jesus Cristo. Cante comigo, cante comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja eu nasci, sempre suplicar, mas
Agora fique em pé e ouça a mensagem da última estrofe. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. Oh, João Batista, então o teu momento de partir chegou. E então cortaram a tua cabeça numa festa que fizeram. Mas então, João Batista, porque você esteve aos pés do santo, ali onde você viveu, se alimentou e teve a sua vida, então você subiu com os serafins para o céu. Você, João Batista, esteja pronto, porque você também partirá. Poderá ser hoje, poderá ser amanhã, mas esteja desta forma e nesta santa condição, como João Batista. Ora, então serás bem-aventurado na tua partida para a eternidade. Aleluia! Então vamos cantar essa última estrofe, sentindo essa realidade para o nosso próprio coração, para o teu próprio coração. Você conhece a Deus? Você sabe quem é Deus? Aos pés do Senhor há riquezas insondáveis, há maravilhas para você. Mas aproxime-se com reverência, com toda reverência. Então enriqueça, então participe, então seja um testemunho vivo e divino. A última estrofe. E quando a morte enfim me vier chamar, lhe perguntaram os homens. E ele respondeu: nada. Não sou nada. Eu em mim mesmo nada sou. Apenas um testemunho. Porque ele se encontrava aos pés do santo. Porque ele se encontrava aos pés do divino, aos pés do Senhor, onde ele reconheceu a sua total intimidade e necessidade do próprio Deus. Vamos? Vamos? Você quer viver comigo? Vamos? Oh, talvez você diga: pastor, mas eu não consigo. Pastor, mas eu não posso. Pastor, eu sou impedido. Impedido? Mas Deus pode. A graça do Senhor é suficiente para te alcançar e levar. Então você pode. Embora você viva num mundo que não quer, você pode ser uma daquelas pessoas que quer. Então você será enriquecido, você passará a conhecer a Deus, você terá um cântico novo, um novo nome será escrito no livro da vida, será o seu. Então será grande bênção para a tua vida. Vamos, há muita riqueza para nós, ao pé do Senhor, de tudo que é aquilo que é santo, da Santa Bíblia, dos santos hinos, da santa contribuição, do santo pastor, do santo diácono, do santo professor. Há muita coisa para te enriquecer e para te dar glória a Deus e para te subir um dia uma carruagem de fogo. Ainda que perdendo a cabeça como João Batista, mas voando
com toda velocidade para estar num trono maravilhoso e um lugar maravilhoso que Ele foi nos preparar. Pegue na mão do seu irmão à direita e à esquerda e diga-lhe no ouvido: vamos, meus irmãos, vamos, meu irmão, aos pés do Santo, vamos aos pés do Santo, vamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, vamos aos pés daquele que é santo, vamos nele que é e para que possamos a eternidade. Vamos, meu irmão, com ele sim para que ele vá. Ora, vale a pena, porque é a nossa riqueza eterna. Amanhã partiremos, como João Batista partiu, mas partiremos felizes, seguros, radiantes, para a eternidade feliz. Quando Jesus, pois somos eles, o seu povo. Aleluia, aleluia. E de moçada, até agora, estaremos partidos todos nós. Moçada, vamos lá. A última estrofe, já conhecida. Segura a mão do seu irmão, segura e confessa. E quando a morte Maurício vai vir aqui à frente, vai orar. A bênção que será maior ainda para você mais uma vez. Vamos orar. Maurício. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia.
momento tão maravilhoso, Senhor, que estamos diante de Ti, onde também estão os Teus santos anjos presentes, e onde estão aqueles que são lavados pelo Teu sangue, que são os Teus santos, aleluia, ao Deus majestoso, digna-te, Senhor,